A todas e todos, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui mais uma vez na penúltima aula desse nosso querido minicurso, Artes e Criatividades, Experiências entre a África e o Brasil. Como sabem, esse é um ambiente de uma aula promovido por uma universidade pública, e nesse espaço democrático de respeito, de compartilhamento de conhecimentos e experiências, é vedada qualquer prática de discriminação à pessoa humana. A professora Kate fará a devida abertura e apresentação do docente, do nosso querido professor Gabriel Godinho, que vai trazer algo novo para a gente. A gente sai da música e entra para o espaço da literatura, a literatura fantástica, que é um campo maravilhoso, é um campo fértil, e ele vai trazer isso para a gente. O professor vai ter até 1h20 para falar, depois a gente vai fazer as perguntas que vocês vão estar encaminhando pelo chat. Bom, o curso termina no dia 24 de novembro, na semana que vem, com a aula do professor Thierry Quinn, que vai unir a música com a literatura, no projeto dele maravilhoso de arte e educação. E aí, o que eu quero recomendar é o seguinte, né, que vocês percebam essas relações que a gente vem fazendo desde as primeiras aulas, com a aula do professor Gabriel hoje e seguindo para a aula do professor Thierry. Uma coisa muito importante é o seguinte, nós vamos estar recebendo os trabalhos de vocês, que é uma redação de 4 a 6 páginas de uma das aulas do minicurso, que chamou a atenção, que tem a ver com a prática profissional de vocês ou com algum interesse que vocês têm. A gente vai estar recebendo até 5 de dezembro. E até 15 de dezembro, vocês vão receber na próxima semana já as orientações, o PDF com a orientação para fazer o download do certificado de conclusão deste minicurso. Tanto os docentes que deram a aula, a professora coordenadora, a professora debatedora, os nossos queridos monitores e monitoras e vocês. E aí, a partir de 15 de dezembro, vocês já conseguem fazer o download diretamente no sistema da Pró-Reitoria de Extensão da Unifesp. Atenção, só vai receber o certificado quem tem no mínimo 75% de frequência. Tá bom, pessoal? Então, a gente já deixou isso combinado. Eu peço só mais uma vez que vocês enviem a confirmação por aqui, pelo chat da gravação, só posso gravar. Professor Gabriel, eu peço que ligue o microfone. Essa aula pode ser gravada e postada no canal Diálogo sobre a História da África? Pode, por favor, claro. fale em voz alta. Isso, obrigada. E os demais colegas, por favor, coloquem aqui. Bom, eu vou passar a palavra, então, para a professora Kate, mas eu faço o seguinte alerta. Como essa aula é uma aula gravada e nós temos uma grande quantidade de pessoas de diferentes estados acessando a plataforma, que vocês não usem nenhum recurso da plataforma, a não ser a sua própria câmera e o seu próprio áudio. Tá bom, pessoal? Para a gente não ter sustos, atropelos, então que a gente possa fazer isso, essa convivência assim, da melhor maneira possível. A gente vai ter o chat e dando tempo, também a gente abre o microfone para um comentário ou outro. Tá bom, pessoal? Então, passa a palavra à professora Kate Barbosa. Novamente, uma boa tarde a todos e a todas. Obrigada, professora Patrícia, pelo convite da coordenação desse minicurso. Colegas da monitoria de trabalho, que a gente tem, né, estou acompanhando há um bom tempo, então, minhas saudações à equipe da monitoria, Priscila, Pedro, né, Samira e as outras que eu... Barulhinho, microfone ligado aí. Mas é normal, né? A gente liga um pouquinho. É só todos que desliguem o microfone, por gentileza. Bom, então é um prazer coordenar esse curso, ter participado, foi um prazer ter participado, né, como
como palestrante e finalizar, né, o ano coordenando um curso na área das artes, né, e tendo contato e proximidade com grandes artistas. Então, historiadores, alguns, né, e artistas, e tem uma capacidade, eu fico muito feliz, embora eu não tenha a mesma capacidade de produzir esse tipo de arte, né, eu fico assim encantada em poder, né, estar próximo de colegas tão brilhantes. Começamos com uma música, né, seguimos para a música sacra, estamos aqui com uma literatura fantástica, de super qualidade, vamos encerrar com outro tipo de música, rap, e com uma discussão muito também contemporânea. Então, eu fico muito feliz em participar e apresentar o colega Gabriel Godinho Sampaio, que vai apresentar o título dessa aula, Space Opera, Quadrinhos e Luta Antirracista, trajetória literária de duas ficções científicas brasileiras. Então, eu vou iniciar aqui apontando um pouco do currículo do professor Gabriel Godinho Sampaio, especialista em tradução e escritor, já dirigiu um cineclube escolar, desenvolveu trabalhos de iniciação literária na Prefeitura de Cubatão, onde é professor. Desde 2014, viaja o Brasil para expor os livros e falar do seu amor pela literatura, e espero você aqui em Manaus, professor Gabriel, está convidadíssimo, né? No norte do país. Seus mais recentes lançamentos foram Abismo do Mal, Jogo de Máscaras, ambos semifinalistas de prêmios importantes da literatura. Abismo do Mal, eu vou falar um pouquinho da obra que está no site do professor, e que depois ele vai apresentar para vocês no final da palestra, da aula. Abismo do Mal é um conjunto de história de diversos escritores que atenderam proposta de Gabriel Sampaio para produzir um horror cósmico nacional, contraditório, cheio de homenagens ao pai deste gênero, né, o Lovecraft. Então, como escritor e ilustrador, né, professor, escritor, ilustrador, então veja aí, né, o tamanho, a importância dessa aula, né? Estabelece inúmeras parcerias que proporcionam resultados singulares na criação visual de cada universo, tornando os livros ilustrados do autor do professor Gabriel, uma experiência única. É confessadamente um cinéfilo, né, professor, e louco por ficção científica, vive em São Vicente, no litoral paulista, correto? Então, foi finalista do prêmio, além de produzir, gente, o professor Gabriel é premiado na sua obra, na sua literatura que tem circulado por todo o país. O prêmio Cubo de Ouro em 2018, com o livro Êxodo, escreveu uma aventura sobre os últimos lobisomens, o ritual, roteiro de quadrinho Exceção Hostil. Então, são várias obras aqui que eu estou pontuando resumidamente. Também foi selecionado para compor vários livros de conto no gênero de terror, fantasia e ficção científica. Neste momento, o professor Gabriel está dirigindo a produção de vários projetos, dentre eles a série de quadrinhos online Exceção Hostil, uma heroína que luta contra a intolerância no Brasil do futuro. Então, o título é Robôs versus Androids, que expandirá o universo do Êxodo. Então, outro trabalho também com destaque da obra do professor é o livro Jogo de Máscaras, que eu achei muito interessante também, o primeiro livro colorido infanto-juvenil que traz uma proposta de misturar terror para crianças com mensagem de reflexão e material de apoio ao professor. Então, eu quero ler esse, né, estou curiosa para conhecer esse trabalho, né? 4 histórias ilustradas, interligadas, que contam sobre uma guerreira de vermelho, uma árvore mística, um poço misterioso e uma árvore feita de sombras. Então, assim, vamos mergulhar nesse universo fantástico e aprender mais para ensino de histórias, né? Eu vou puxar um pouco para a minha área e todos vamos aproveitar bastante, tenho certeza. Tem a palavra, professor. Kate, muito obrigado pela apresentação. Esse curso me oferece uma oportunidade única de falar para a gente do Brasil inteiro em muito pouco tempo. Então, eu fico tocado pelo convite, em especial da professora Patrícia, que é uma grande pesquisadora e que conheceu o meu trabalho de uma forma assim, quase
por coincidência, por se aproximar de pessoas que são próximas a mim. Então eu estou aqui de forma muito humilde, querendo passar tudo que eu posso passar para vocês sobre essa minha grande paixão, que é a fantasia e a ficção científica, e que eu venho produzindo também desde 2014, já publicamente. Então, muito obrigado a todos que me convidaram, muito obrigado pelos organizadores, pela Priscila, que me ajudou aí com a parte técnica. Obrigado, Kate. Então, eu estou muito feliz mesmo em poder dividir com vocês um pouco desse meu amor. E para dividir esse meu amor pela literatura e pela fantasia e ficção científica em especial com vocês, eu preparei essa apresentação que vai falar dessas duas coisas, enquanto eu falo dessas duas obras que eu gosto, que eu selecionei para falar hoje aqui com vocês, que é o Exceção Hostil, que foi meu primeiro quadrinho publicado, logo teremos outro, daqui a algum tempinho, e o Exidium, que é o meu primeiro livro solo, que foi lançado em 2017. Eu acho que a gente pode começar a apresentação, Priscila. Então, pessoal, o título da nossa aula é essa, Space Opera, quadrinhos. Estão me ouvindo, né? Então, o título é esse, Space Opera, quadrinhos e luta antirracista. A trajetória literária de duas ficções científicas brasileiras, que são esses dois livros que a gente vai conversar hoje. Então, eu acho que, para começar, né, eu vou situar o que é Space Opera, eu vou falar um pouquinho da ficção científica e da fantasia, onde que essas duas coisas se encontram, e o que as diferencia, para depois eu abordar as obras e a produção dela em si, a produção desses dois trabalhos em si. E eu também vou falar durante a aula sobre as influências, o que eu lia, por que eu decidi começar a escrever e de que jeito que eu comecei a escrever. Mas, ao final, eu vou falar sobre como eu divido esse meu amor de produzir literatura e as minhas experiências de produção de literatura com os meus alunos da rede pública de Cubatão, né, que é uma cidade pequena aqui no litoral de São Paulo. Meus alunos são alunos de escola pública, sempre de periferia, né? Cubatão é uma cidade que é rica economicamente por conta das indústrias, mas socialmente ela é muito pobre. Então, eu vou contar no finalzinho como que eu divido isso com eles e o que eu faço para que eles tenham alguma oportunidade e sintam na pele o que é produzir, o que é escrever as suas próprias histórias, colocar sua imaginação para fora de uma forma assim livre e ainda assim caprichada, digamos assim. Pode passar, Priscila, por favor, para o próximo. Então, o que é uma space opera ou ópera espacial, né? É um tipo de história dentro da ficção científica, mas a palavra space opera ela foi criada por um escritor chamado Wilson Tucker, um americano, em 1941. E ele usou essa palavra não para classificar, não para explicar o que é aquele tipo de história. Ele criou essa palavra para se referir a essas histórias de forma pejorativa, comparando esse tipo de ficção científica, esse tipo de história espacial, com as soap operas. As soap operas, na época, a gente está falando de novelas de rádio, e tinha vários tipos de novela de rádio, e as soap operas eram as novelas para as donas de casa. Tá? E a palavra soap operas tem a ver que elas ouviam as histórias enquanto elas estavam lavando louça. Então, esse escritor Wilson Tucker chamou esse tipo de história de ficção científica de space opera para dizer que elas eram uma coisa não muito bem feita, que servia só para você passar o seu tempo enquanto você está fazendo alguma outra coisa. Mais tarde, esse nome, space opera, foi repudiado pelos escritores britânicos de um movimento chamado New Wave da ficção científica, que aconteceu lá pelos anos 60 e 70. Aconteceu uma New Wave da ficção científica também nos Estados Unidos,
e no Brasil não aconteceu desse jeito, embora a gente tenha uma coisa muito legal, que é um manifesto antropofágico da ficção científica brasileira em 88, que é uma coisa que eu estou começando a dar uma olhada agora e estudar agora, pode ficar para uma outra aula. Esses escritores britânicos da New Wave não gostaram desse termo space opera, né, principalmente da ideia pejorativa de falar que é uma história de ficção científica inferior, porque eles estavam pensando em modificar o gênero e em trabalhando no gênero para que ele ficasse mais bonito. Eles estavam preocupados com a estética da ficção científica. Eles queriam uma ficção científica mais literária, mais caprichada, de alto nível, né? E o Wilson Tucker, quando pensou nesse nome Space Opera, ele estava dizendo exatamente que aquilo lá não era de alto nível, que eram histórias de um nível não muito bom, né? O que acontece no final dessa história, é que o Frank Herbert e a Ursula K. Le, que são autores americanos, com as suas obras, que são muito famosas hoje, para quem é fã de ficção científica, acabaram ressignificando esse nome, porque aquilo que eles produziam, estou falando do Frank Herbert, né, principalmente com o Duna, e a Ursula K. Le, com as séries enormes de ficção científica dela, inclusive Os Despossuídos, que é um dos meus favoritos, A Mão Esquerda da Escuridão também, que é muito bom, pegaram essa noção do que é uma space opera e aumentaram o nível desse tipo de história. Então, dessa forma, o que era uma palavra chula, era uma palavra tosca para falar de um tipo de história de ficção científica, acabou ganhando uma relevância, e o nome pegou. Pode ir para a próxima, por favor, Priscila. Então, aí vem uma explicação minha do que é a space opera ou ópera espacial. Ele é um subgênero da ficção científica que aborda cenários espaciais Oi, Gabriel, você desligou seu microfone. Desculpa, foi sem querer. Então, onde eu parei? Essa é a minha explicação para o que é a space opera ou ópera espacial. É um subgênero da ficção científica que aborda cenários espaciais nessas tramas e conflitos que envolvem muitos mundos e geralmente terminam em uma grande guerra, um grande conflito, tá? E é legal pensar em subgênero da ficção científica, porque algumas pessoas chamam de temas da ficção científica, né? Quando você gosta muito de ficção científica, você vai ver que algumas histórias tocam sempre nos mesmos temas. Muitas histórias repetem os temas, como, por exemplo, o fim do mundo. Então, tem várias histórias que se passam depois que o mundo já acabou, que o mundo já está muito destruído. Vocês sabem o nome desse tipo de história? Eu tenho certeza que vocês devem conhecer. Deixa eu ver se alguém no chat sabe dizer. Uma história que se passa num mundo que... Isso pode ser uma distopia, tem um outro nome também. É o pós-apocalíptico. O mundo acabou, teve uma guerra nuclear, exatamente. O André Adur acertou em cheio. Então, o pós-apocalíptico é um tema da ficção científica muito recorrente. As invasões alienígenas são outro tema muito recorrente, né? Vocês podem ver aí os milhares de filmes que falam de invasão extraterrestre. As viagens no tempo, lógico, é um tema importante da ficção científica. E as pessoas chamam de temas, mas essas histórias são tão recorrentes que eu acabo gostando de chamá-los de subgêneros, né? Porque cada um desse tipo de história acaba tendo suas características próprias, muito específicas, que não é o objetivo aqui da minha aula falar especificamente de cada um desses tipos de história, mas eu adoro ficar analisando os tipos de história, então é uma diversão minha e de quem é muito louco por ficção científica começar a analisar o que uma história de viagem no tempo tem que ter, né? Tem que ter várias coisinhas legais lá sobre viagem no tempo. Bem, só voltando um pouquinho aí, Priscila, volta um aí, por favor. Aqui, ó. E o importante também é lembrar que uma space opera, ela tem que ter uma
argumentação e embasamento científico para construir o seu discurso. Agora sim, podemos ir para o próximo. Isso, agora para falar sobre essa argumentação e o discurso científico, né? É isso que vai diferenciar a fantasia da ficção científica. E, por favor, não entendam aí que eu estou querendo dizer que uma é melhor que a outra, porque elas não... Isso não existe, tá? De uma arte ser melhor que a outra, elas são simplesmente diferentes. Mas eu gosto dessa tabela, porque essa tabela nos ajuda a fazer um exercício imaginativo de onde a gente encaixa a ficção científica e a fantasia dentro desse universo de produções literárias e produções escritas gigantescos que é o nosso mundo hoje, né? Então, ó, olhando para essa tabela, vocês podem ver aí um retângulo que está bem dividido entre não ficção e ficção. Então, imagina que esse retângulo representa toda a produção escrita existente. Então, primeiro a gente tenta dividir entre ficção e não ficção. Ah, professor Gabriel, mas é impossível separar a ficção da não ficção. Lógico, por isso que eu falei que é um exercício imaginativo. Se a gente conseguir separar o que é ficção da não ficção, dentro da ficção a gente faz uma próxima divisão. A gente divide entre o que é uma ficção realista e o que é uma ficção suprarrealista, ou uma ficção que foge ou se afasta da realidade. E aí você tem aquele quadradinho ali no canto onde está a ficção científica e a ficção fantástica, ou fantasia. Então, eu acho que ajuda vocês a entenderem que existe uma ficção que ela se parece muito com o mundo que nós conhecemos, e essa seria uma ficção realista, e existe a ficção que não se parece com o mundo que nós conhecemos, que eu posso chamar de suprarrealista, como está aí na tabela. Dentro dessa ficção que não se parece com o nosso mundo, que tem coisas que são do futuro, ou mágicas, ou extraordinárias, ou surpreendentes, que nós não conseguimos ver ali na esquina, a gente encontra onde a gente pode encaixar a ficção científica e a fantasia, sendo que a principal diferença da ficção fantástica para a científica é que a ficção fantástica ela não depende de um discurso científico para construir o discurso da sua obra. Conseguiram entender mais ou menos? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, joga lá no chat que eu tento responder, tá? Não vou tentar responder agora, mas eu tento responder no final. Pode passar para a próxima tabela, por favor. Priscila? Essa tabela, esse gráfico, né, ele já serve para a gente fazer um exercício de análise de uma história. Até para a gente pensar se essa história é de ficção científica ou não é de ficção científica. Vocês vão ver, quando eu começar a falar de alguns trabalhos meus, vocês vão poder usar essa tabela aí para tentar analisar o meu trabalho, mas principalmente depois que vocês lerem, tá? Antes de ler, eu acho meio difícil vocês conseguirem. Mas vamos lá. Você tem a linha azul, né? Tem a seta azul, que começa no menos e vai lá para o mais, e do outro lado, na horizontal, você tem a seta vermelha. Se você pensar que a seta vermelha é o uso dos elementos fantásticos numa história, né? Tudo que não tem na realidade numa história, quanto mais os elementos quanto mais essa história tiver para a direita aqui, onde está o mais, isso quer dizer que ela tem mais desses elementos. Quanto mais perto do menos, quer dizer que menos desses elementos ela tem. Já a seta azul, ela está medindo o uso do discurso científico, ou seja, das ideias que a ciência divulga dentro daquela história. Então, se você pegar uma história, por exemplo, que nem Crônicas de Nárnia, que é bem fantasia, né? Fala de um mundo com mágica, com deuses, e que não se preocupa em ter um discurso científico, não se preocupa em falar, olha, essa mágica acontece por causa disso, 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 que é de tal regra da física, eu colocaria como o ponto B, porque ela tem muitos elementos fantásticos, mas ela tem baixíssimo uso de discurso científico.
Agora, quando você pega uma obra de ficção científica, por exemplo, que nem esse livro aqui, ó, do Júlio Verne, o 20.000 Léguas Submarinas, que foi um dos livros que eu mais li na minha adolescência, e depois, quando eu fiz a faculdade de letras, eu estudei no TCC, o Júlio Verne, em especial esse trabalho. Você vai ver que os elementos fantásticos do livro são muito pequenos. É um pouquinho de tecnologia que ele fala ali que não existia na época que ele escreveu o livro, né? Mas como a tecnologia já estava começando a se desenvolver, já tinha caldeiras, já tinha, né, motores a vapor. Se você pensar, os elementos fantásticos aqui, os elementos que não são da realidade do escritor na época, são pequenos. Então, você não precisa colocar essa obra muito distante ali na seta vermelha. Você coloca ela no começo da seta vermelha. Por outro lado, como ele se baseia toda a argumentação da obra nesse discurso científico, no discurso científico do tempo em que ele escreveu, eu diria que o uso dos argumentos científicos e desse discurso é alto. Por isso, eu colocaria o 20.000 Léguas Submarinas, onde está o ponto A dessa tabela. Tá? Tudo bem até aí? E o que seria o ponto C? O ponto C, e isso eu falei no meu TCC lá há uns 12 anos atrás, 15 anos atrás, o ponto C, para mim, é onde estão as obras mais ousadas e mais bem trabalhadas da ficção científica mundial. Por quê? Uma ficção científica, ela com certeza tem que ter um discurso científico muito bem escrito, por isso que ela está alta ali, na linha azul, mas ela também pode extrapolar a realidade para muito. Ela pode ser muito, muito, muito fantástica. Por exemplo, esse outro livro aqui, que é um dos meus favoritos, se não o meu livro favorito de todos os tempos, que é o Fundação, do Isaac Asimov, que ele conta uma história de mais ou menos 2.000 anos, só que ela começa no ano 10.000, quando a civilização humana já se espalhou pela galáxia inteira, e tem até um tal de um Império Galáctico. Onde será que vocês já ouviram falar de Império Galáctico, né? No Star Wars, lógico, vocês conhecem, e o George Lucas, com certeza absoluta, leu isso aqui para escrever os roteiros do Star Wars, tá? A capital né, a capital galáctica do Star Wars é um planeta chamado Coruscant, que é um planeta que é uma cidade inteira. A cidade cresceu e envolveu o planeta. É igualzinho à capital do Asimov nesse livro aqui, que chama Trantor. Muito legal. Quem não leu e quer encarar uma ficção científica boa, surpreendente e um pouco difícil de ler, até eu recomendo o Fundação. E eu falo difícil de ler porque se você está acostumado a uma história que tem um personagem principal e vai seguir esse personagem principal até o final, isso não acontece aqui, tá? O Asimov, ele conta uma história que leva 2.000 anos, então os personagens envelhecem, morrem, e ele vai para outro personagem para continuar aquela história. É muito bom. Bem, eu acho que essa tabela ajuda você a analisar as obras de fantasia e ficção científica. Quero ver as perguntas de vocês sobre ela depois. Essas tabelas não são minhas, tá? Mas eu dei uma modificada até para trazê-las mais perto dos meus estudos, que são na área de letras, né? Porque essa tabela é de um rapaz da área de filosofia, tá? Um professor universitário da área de filosofia. Pode ir para o próximo, Priscila, por favor. Isso. Agora, a gente vai deixar um pouco de lado a ficção científica para falar um pouquinho sobre os quadrinhos. Tá? E é lógico que eu posso falar um pouco sobre os quadrinhos na internet, mas eu decidi começar com essa citação, que é de um artigo muito legal que está na bibliografia aqui da aula. Um artigo que está disponível na internet, tá? Chama O Mercado de Histórias em Quadrinhos no Brasil e os Suportes para Publicação Digital. Ele tem uns dados muito bons. Tá? Por exemplo, ele fala que em 2007, nos Estados Unidos, surgiu um site chamado Comixology, que lançou o primeiro aplicativo para leitura de quadrinhos no sistema Android, né, na plataforma Android. Faz tempo, né, isso? Eu acho que o Android tinha acabado de nascer. E, de acordo com uma matéria que eles citam, o que mais se comprou nos iPads do mundo em 2012, depois de jogos, foram o quê?
quadrinhos. Então, para quem não é desse mundo, quem não gosta muito de ler quadrinhos, saiba que se vendem muitos quadrinhos online, tá? Para ler online. Outro dado legal que esse artigo fala é que nesse mesmo ano foram contabilizados mais de 100 milhões de vendas na plataforma. Ou seja, 100 milhões de pessoas compraram, ou 100 milhões de quadrinhos foram lidos por essa plataforma chamada Comixology. O artigo também conta sobre uma coisa que eu já conhecia, que é o Social Comics. O Social Comics é uma plataforma como se fosse um Netflix dos quadrinhos aqui no Brasil. E aí o artigo cita o Samir Naliato, que é um assessor de imprensa desse site, que foi fundado em 2015. Ele fala que nos primeiros 2 anos do Social Comics foram lidas mais de 4 milhões de páginas dos 750 artistas que colocaram suas obras no site. Então, tem muita gente lendo quadrinho online. Mas, curiosamente, a minha experiência pessoal com quadrinho está no mundo real. Tá? Eu uso a internet, lógico, para divulgar e para vender os meus quadrinhos. O Exceção Hostil está disponível na Amazon para leitura, né, para quem quiser baixar e ler. Mas eu gosto muito do mundo real, eu gosto muito de ver as pessoas fisicamente aqui na minha frente, né? Conversar com elas, deixá-las mexer no produto, olhar o quadrinho e conversar comigo. Então, desde que eu comecei a me publicar, eu faço muita questão de ir até feiras para poder mostrar o livro para as pessoas, os livros para as pessoas. E também porque se eu não fizesse isso, eu acho que eu não teria ânimo de continuar a escrever. É esse feedback do público, de olhar os livros, falar, nossa, tá legal isso aqui, eu quero ler essa história, eu preciso ler essa história, ó, tô aqui, seus R$20 pela história, me dão um ânimo enorme de poder continuar escrevendo. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouco agora. Pode passar, Priscila, por favor. Então, como que é esse cenário nacional de quadrinhos e de venda de quadrinhos que eu conheço? O que eu percebo é que tem muita gente escrevendo quadrinho no Brasil e publicando seus quadrinhos. Existem as chamadas zines, né, que são revistas em quadrinhos feitas em casa, ou fanzines, e tem os quadrinhos que são impressos em gráficas, que são um pouco mais trabalhados, diagramados, e existe espaço para essas duas coisas nessas muitas e muitas feiras de livro, de quadrinho e de anime que eu estive nesses últimos 6 anos. Quem é que lê? Né? Quem vai nessas feiras? A maior parte dessas pessoas são jovens, né? Jovens assim de 13, que já conseguem ir numa feira sem os pais lá do lado, e adultos também, muitos adultos, né? Vão nessas feiras, vão comprar coisa, vão para conhecer os artistas que não estão no mainstream, que não são tão famosos. E não sei se vocês conhecem, São Paulo tem uma das maiores feiras do Brasil, que é o Anime Friends, que é um grande festival de animes, mas que dentro dele, há algum tempo atrás, funcionava uma tal de Brasil Comic Con. Esse nome acabou porque quando o pessoal do site Omelete comprou os direitos de usar Comic Con, eles criaram o logotipo deles e eles fizeram um evento deles chamado Comic Con Experience, que é uma cópia, né, uma versão nacional da Comic Con de San Diego. O Anime Friends parou de fazer esse evento dentro do evento que eles faziam. Mas eu estive umas 3 vezes lá no Anime Friends, acho que umas 4 vezes, nas 2 últimas expondo meus trabalhos. E para você que quer conhecer artistas do quadrinho, da literatura fantástica, é um espaço que eu recomendo, tá? Principalmente se você está em São Paulo. O Anime Friends não aconteceu esse ano, tá? Por conta da pandemia. Eu queria muito que tivesse acontecido, mas eu não sou doido de querer botar ninguém em risco, eu também não me colocaria em risco. Então, fica aí essa primeira dica. Quem que produz esses quadrinhos? E aí a gente começa a falar da questão do racismo. Quem produz quadrinho, né, por gráfica, por editora, me parecem ser pessoas de classe média. Eu vejo pouquíssimas pessoas que falam, eu sou de origem
periférica. Eu sou da periferia e estou aqui vendendo meu quadrinho. Poucos nessas feiras que são de cultura pop. E é lógico que tem a ver com uma questão socioeconômica. Eu mesmo só fui produzir meu primeiro livro com 28 anos, porque foi quando eu já tinha trabalho e já tinha condições de começar a contratar serviços, né, de ilustrador, né, de editora, de revisão. Então, a questão do racismo começa a se ver aí. Lógico que tem todo o quadrinho que está na internet, né, que não é produzido, não gasta-se tanto dinheiro para produzir, mas fica nítido para mim, quando eu vou numa feira, eu vejo essa diferença. Então, agora, aproveitando esse slide, eu quero falar desse outro festival. Eu falei do Anime Friends e agora eu quero falar da FIC. A FIC foi uma das maiores surpresas da minha vida. Eu tive lá em 2018, foi lá que eu lancei o Exceção Hostil, é o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. E eu fiquei embasbacado com o número de pessoas e dos lugares que elas vinham para vender os seus quadrinhos. Se eu não me engano, naquele ano tinha mais ou menos 500 mesas. E cada mesa podia ter 2 artistas. Às vezes a mesa tinha um coletivo de artistas, tá, vendendo seus quadrinhos. Foi lá que eu comprei quadrinhos que nem A Cidade Asfixiada. Eu comprei também o Zé Murai. São títulos muito legais. Os 2, se eu não me engano, são de autores nordestinos. É só você jogar no Google, Zé Murai, você vai ver. O Zé Murai é uma coletânea de quadrinhos, que é um samurai cangaceiro, tá? Muito legal. E as histórias são de vários roteiristas, os desenhos são de vários artistas. Se eu não me engano, já está no volume 3. Se eu não me engano, está no volume 3. Eu li só o primeiro. A Cidade Asfixiada é uma ficção científica cyberpunk, também de um pessoal lá do Nordeste, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas se vocês jogarem no Google A Cidade Asfixiada, vocês vão achar, é muito legal. Bebe do estilo do Blade Runner para falar também sobre uma coisa que é falada no Fahrenheit, né, do Ray Bradbury, que é a importância do livro para o desenvolvimento da sociedade. Foi nessas feiras que eu conheci também o trabalho do Alex Mir, que é um roteirista famoso, assim, dentro desse universo, e ele escreveu esses trabalhos aqui, Orixás. São 3 volumes, se eu não me engano, se é que ele não lançou nada depois. O primeiro é fantástico, muito bom para quem quer trabalhar esse conceito, essas histórias mitológicas na escola, por exemplo. Ele também escreveu o roteiro desse aqui, ó, dessa edição Folclóricas, número 2, que conta a lenda do Capelobo, que é uma lenda aí amazônica, né, Kate? Com certeza você já deve ter ouvido falar. Eu não conhecia, eu fui conhecer o Capelobo através desse quadrinho e eu fiquei embasbacado pela qualidade. É muito bem escrito e o desenho muito bom. Falando ainda de quadrinhos nacionais, eu descobri recentemente um cara muito bom, que é o Marcelo de Salete. O nome dele, para mim, veio porque ele ganhou os maiores prêmios de quadrinhos assim, internacionais, o prêmio Eisner, com um quadrinho chamado Angola Jango, que conta a história do Quilombo dos Palmares. São só 500 páginas de quadrinho, num trabalho enorme, que eu tô louco para ler. Esse eu não li ainda. Mas recentemente eu li 2 dele, que é esse aqui, o Cumbi, muito bom, também são histórias de resistência no período da escravidão. Esse aqui é menorzinho, mas assim, para um quadrinho com 150 e poucas páginas, é um trabalho impressionante. 163 páginas de desenho, gente. Impressionante. E tudo o trabalho de um homem só, sabe? Ele escreve, ele desenha, ele arte finaliza. Então, conheçam aí o Marcelo de Salete, tá? Ele também escreveu um outro que eu já emprestei, não está comigo, me fugiu o nome agora. Gabriel, desculpa te interromper, mas está uma agitação positiva aqui no chat. Eles pediram para você de novo mostrar as HQs que você está mostrando,
e falar devagar o título e o nome dos autores, que eles estão assim, como é que é? Eu perdi. E está todo mundo aqui empolgado. Então, vamos devagar. Tá Vi bom, ali no chat. pessoal? Ok? Vamos Ok, lá. pessoal? É ótimo. Então, vai começar, viu, pessoal? Vamos lá. Então, o Alex Mir é um roteirista, tá? Que escreveu esse aqui, ó, Orixás, do Orum ao Aie. Eu posso escrever no chat aqui para vocês, mas é bem fácil. Orixás do Ogum. Por favor, escreve o nome do autor, que eles estão aqui perguntando. O nome. Vou colocar aqui, autor. Com Y. Pronto, esse aqui é o primeiro. O Alex Mir, ele também escreveu, vou colocar aqui o outro quadrinho dele, que é sobre o Capelobo. O nome é Folclóricas, volume 2. Pronto, sobre o Capelobo Folclóricas. E se vocês procurarem o Alex Mir, vocês vão ver os outros títulos do Orixás que ele tem. Esse cara produz muita coisa, gente. Então, esses são só os que eu li, Gabriel, que eu tenho só aqui. verifica se no chat você está mandando para todo mundo ou se você está mandando só para alguém em particular. Calma aí, por acaso foi para uma pessoa... Agora sim, para todos. Isso, obrigada. Copiando e colando aqui. Amanhã, esses caras devem me agradecer pelas vendas que eles vão ter. Isso é uma outra coisa que a gente vai falar depois, sobre como é difícil vender as coisas nessas feiras, porque a competição é tão boa e os produtos são tão legais que as pessoas não têm dinheiro para levar tudo o que elas querem. Bem, acho que a gente pode ir para o próximo. Eu acho que eles eram os principais. O Marcelo de Salete é o que faltou. Mas vocês já falaram, né? Ótimo. Agora eu vou começar a falar rapidamente da minha trajetória de publicações. Eu comecei a publicar em 2014 com o Warwolf e o Ritual. Aí depois eu lancei o Exídio em 2017, 18 o primeiro quadrinho, Exceção Hostil, ano passado o Abismo do Mal, e esse ano eu lançaria o Jogo de Máscaras, que já está disponível para venda, mas não foi feito nenhum lançamento por conta da pandemia. Pode passar para a próxima, por favor, Priscila. Eu estou de olho aqui no tempo também, porque tem muita coisa para mostrar. O Warwolf não é o tema da aula, tá? Mas eu preciso falar um pouco dele para vocês entenderem como que foi o parto das minhas publicações. Não foi nada fácil começar a publicar. Essa história de lobisomens começou porque eu conheci um bibliotecário e um professor de matemática na escola que eu trabalhava, e nós tínhamos 1h30 livre do período da tarde para o período da noite, e nessa 1h30 a gente gostava muito de cinema, eu escrevia, o bibliotecário escrevia, então a gente decidiu escrever uma coisa juntos. E o que a gente decidiu escrever? A gente decidiu escrever uma aventura sobre os últimos lobisomens, tá? Com uma policial humana como protagonista. E foi assim que nasceu o Warwolf e o Ritual. Pode passar para a próxima, Priscila. O Warwolf, ele é uma história que não nasceu para ser um livro, ele nasceu para ser um roteiro de cinema, e de preferência um cinema no estilo blockbusters, é uma homenagem mesmo ao cinema de ação dos anos 90, tá? E começo dos anos 2000, lógico, que tem essa coisa do monstro e da aventura, da ação. Eu acho que as nossas maiores influências foram o Predador 2 e Resident Evil. Então, para vocês verem como era bem baseado na cultura pop norte-americana. Tanto que esses personagens lembram nitidamente atores e atrizes norte-americanos. Tá? Pode passar para a próxima, por favor, Priscila. Todo o trabalho visual foi feito por um artista do Ceará, o Diego Costa Freitas, que na época tinha 20 anos, era muito rapaz, muito menino quando ele começou, e tudo pelo Orkut, a gente se comunicando pelo Orkut, numa época que o Facebook estava nascendo aqui ainda no Brasil. E depois de um tempo, o projeto meio empacado,
eu acho que já tinha passado 2 anos desde que o projeto começou, a gente decidiu que não seria mais um roteiro de cinema, que a gente transformaria num livro ou num quadrinho, e eu me invoquei, eu fiquei aborrecido com a lentidão do trabalho e falei, vamos chamar o Diego para ficar um tempo aqui em Santos, nem que ele fique na minha casa, porque eu moro sozinho e eu consigo botar o Diego para morar comigo pelo tempo que ele quiser. E aí ele quis, ele gostou da ideia, ele veio, ele ficou morando 2 meses na minha casa, e foram 2 meses maravilhosos de respirar e pensar em como que seria esse sonho de ter um blockbuster transformado numa coisa física que eu pudesse mostrar para as pessoas, um livro ilustrado. Então, nesse período de 2 meses, eu e ele pensamos em 40 e poucos personagens, 40 e poucos concepts visuais de personagens, algumas páginas de quadrinhos, cenários, roupas. Foi muito legal pensar em tudo isso. Olhando nessa imagem dos personagens humanos da história, você vai ver, tem uma questão curiosa aí, né? A maioria são brancos, tá? Pode passar para a próxima. Por favor, Priscila. E aí tem um vislumbre dos personagens lobisomens da história. Tem a doutora Alva, tá? Que é meio que um spoiler falar que ela é uma lobisomem, mas também não é nada difícil de imaginar. Pode passar para a próxima, por favor. E tem o Alec Varg, que é o grande anti-herói da história. Ele é um lobisomem renegado que ficou quase uma centena de anos exilado, e quando ele pôde voltar à sociedade, ele descobriu que não tinha mais ninguém, que todos os outros lobisomens, ou quase todos, tinham morrido, e aí ele decide arquitetar o plano dele de vingança, que é basicamente fazer um ritual sinistro na maior cidade do mundo, uma cidade futurista que a gente criou, no estilo de uma Nova York meio decadente, e esse ritual vai permitir que ele transforme muita gente em lobisomem e fique imortal. Ele se torne um lobisomem lendário, que é o Werewolf, tá? Isso é só para vocês sentirem um gostinho de como que foi. No total, até a publicação, foram 6 anos de preparação até esse livro ficar pronto e sair. E mesmo quando ele saiu por uma editora pequena de Praia Grande, a gente teve que investir para poder ter algum número de cópias, para poder vender nas nossas feiras, nas feiras que a gente arrumou. Mas aí foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque se eu não tivesse ido para as feiras mostrar o trabalho para as pessoas, eu acho que eu não teria continuado, dado o trabalho insano que foi fazer a publicação. Pode passar para a próxima, Priscila, por favor. Então, quando eu comecei a ver o quanto as pessoas se interessavam pelo Werewolf e o quão rápido elas me davam o feedback de o que estava bom, o que não estava, o que elas queriam mais, eu decidi que era hora de tirar o meu primeiro trabalho escrito da gaveta, que era o Exidium. Mas para falar do Exidium, eu vou mostrar um trailer para vocês. Ô, Priscila, pode passar o próximo slide, que é o trailer, e a gente pode mostrar o primeiro vídeo, por favor. Aí eu vou chamar o Gabriel do passado para falar, tá? Tá sem som, Priscila. Sobre uma criatura poderosa e tão antiga quanto o universo e sobre a grande guerra que é causada pelo seu retorno. Se passa no futuro distante, quando a humanidade já se espalhou pela galáxia e se misturou, inclusive, com raças alienígenas. É uma história que fala de tirania, opressão e guerra, mas também fala de união, compreensão e resistência. A história começa com o delegado Jayton e o seu amigo, um cientista, tentando resolver um problema com um político colecionador de artefatos alienígenas. Na confusão, o cientista acaba tendo seu corpo possuído pelo espírito desse ser antigo e perigoso e se torna o primordial Viron. A narrativa, então, se divide em 2 partes.
De um lado, o Vyron entra numa cruzada sinistra pela galáxia, em que ele vai conhecer os limites dos seus poderes, criar exércitos de monstros, devorar as mentes de povos inteiros e até destruir planetas. Do outro lado, temos o delegado, que vai realizar uma investigação complicada para entender o que está acontecendo e o que o retorno do Vyron significa para toda a vida. Ele vai conhecer líderes perigosos, os maiores líderes da galáxia, e vai ter que fazê-los trabalhar juntos contra a ameaça do Vyron. Enquanto esses dois lados se preparam para uma guerra que pode consumir o universo, você que está lendo junto com os personagens vai ter que responder algumas perguntas. O que o Vyron realmente quer? Ele é mesmo o ser mais poderoso do universo? E existe alguém ou alguma coisa capaz de parar um Leviatã espacial? Se você se interessou, deixa eu apresentar um pouco mais desses personagens. Por se tratar de um épico, um tipo de história que envolve grandes movimentos, o Ezidium tem muitos personagens, então vou me concentrar nos principais. A Anya é a soberana do reino humano de Artide. Ela é uma jovem ousada e forte, mas que ainda não superou uma tragédia familiar. É portadora de uma visiomática poderosa, uma habilidade que lhe permite enxergar instintivamente as probabilidades matemáticas de tudo que a cerca. Sua nave é a Extruder. O Nailgir já foi um órfão refugiado, um soldado condenado e hoje se tornou o grande general da Aliança Magna. Ele é um tibiniano rude, forte e ameaçador, mas que vai surpreender pela sua inteligência. Sua habilidade especial é uma biologia super adaptável e sua nave é o Lysalia. O Giandir é um rato divertido e bondoso que adora discutir filosofia. Ele é o representante de um grande reino estelar exótico chamado a União dos Sete Mundos e já foi rival pessoal do General Dir. O poder do povo de Giandir é enxergar as rotas do subespaço sem nenhum equipamento. E a sua nave é um cruzador de cristal, o Aquitânia. Lian Kahad III é o imperador de Crash, o reino mais poderoso da galáxia. O Lian procura governar com cautela e severidade, principalmente ao notar os sinais de uma grande guerra. Ele conheceu a jovem Anya quando ela era criança, e ele tem um poder secreto em sua voz. Além desses, é claro, existem outros personagens que roubam a cena, como, por exemplo, a guerreira Felena, que pilota a nave mais radical da história, a Arachnastal, além de ser a guarda-costas pessoal do Lian. A conselheira Samiri é o braço direito da rainha Anya e irmã do delegado Jacob. Ela parece discreta no começo da história, mas ela se torna muito importante. E, claro, o último sobrevivente do planeta lendário Nova Pax, o misterioso jovem Mylon, que vai desenvolver uma relação perigosa com o vilão Vyron. Depois de tudo isso, vocês devem estar se perguntando de onde saiu a inspiração para essa história. Eu comecei o Ezidium quando eu estava na adolescência. Muito das lutas e da ação do Ezidium veio dos animes que eu assisti. Tem as obras da literatura de ficção científica, como Duna, do Frank Herbert, e Fundação, do Isaac Asimov, que foram muito importantes para a minha formação. E, é claro, as batalhas do Star Wars e o discurso científico do Star Trek. Foram muitos artistas que trabalharam comigo para conceber tudo isso. Mas os dois últimos que ilustraram o livro foram o Bruno S. Nascimento, que fez toda a parte de concept art. Foi uma parte muito divertida de fazer, e eu discutia com ele a ideia dos personagens, eu mostrava imagens e fotos de pessoas, de roupas e de referências, e ele ia rascunhando e me mostrando como que sairiam os personagens. E o resultado foram esses 20 conceitos de personagens, naves e criaturas. Já as ilustrações dos capítulos do Ezidium foram feitas depois por um outro artista, o Salviano Borges, de São Paulo. Depois que o livro estava pronto, ele leu capítulo por capítulo, recebeu as referências dos concept art do Bruno e, em cima disso, foi me apresentando ideias para ilustrar as melhores cenas de ação da história. A arte da capa é de uma artista muito talentosa aqui de Santos, a Ayu Marques. Eu espero que vocês façam uma viagem imaginária por cada passo, por cada linha de nave, de luz e sombra dessas artes. Assim como eu tenho viajado nas possibilidades dessa galáxia que é tão brasileira quanto cada um dos artistas que nela trabalharam. Gente, desliga o microfone. Então, Patrícia, eu acho que a coisa do microfone é da própria Priscila, porque ela precisa apresentar o vídeo. Então, acho que não precisa dar bronca. Eu acho, tá? Eu tô achando que é isso. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é como a Priscila está apresentando o vídeo, acaba liberando o vídeo dela, o áudio dela. Perdão.
Sem problema. Pode ir para o próximo, Priscila, por favor. Então, o trailer, né, do Ezidium, esse videozinho de 5 minutos, ele serve para mostrar principalmente para vocês como que foi, sobre o que se trata a história, né, e dar uma amostra do visual do livro, que foi um negócio insano também de produzir. O Warwolf eu tive 6 anos para deixar ele do jeito que chegou. O Ezidium eu publiquei 3 anos depois do Warwolf, então eu tive menos tempo. Por outro lado, eu trabalhei com mais artistas, né? No final foram 3, como eu falei, mas no processo teve 2 que eu comecei a trabalhar e depois não deu certo. E eu tive que parar. Tá? Agora, falando do Ezidium em si, né? Espero que vocês tenham ouvido, não sei se ficou ruim para vocês, mas ele é um épico espacial. Ele é uma space opera, né? E eu gosto de chamar de épico espacial porque é mais fácil de entender, né? A maioria das pessoas conhece que épico é uma coisa grande, né, impressionante. E é isso e esse era o meu objetivo ao escrever o Ezidium, era escrever a maior história de guerra espacial que eu consegui imaginar. E eu fiquei muitos anos imaginando isso, quase 16 anos. Por quê? Porque ele foi escrito quando eu tinha 16 anos, a primeira versão do livro foi escrita quando eu tinha 16 anos, tá? Eu era um adolescente que estava apaixonado pelo universo do Tolkien, tinha acabado de conhecer o universo do Tolkien, eu já tinha lido Asimov várias vezes, o Fundação eu acho que eu já tinha lido 2 vezes, eu tinha acabado de ler o Duna, do Frank Herbert, então eu realmente estava pirando com essa coisa de space opera, até hoje é o meu gênero favorito, não tem como eu negar isso. E por que eu comecei a escrever, em especial, essa história enorme, né? Por que ela foi a minha primeira história? Tem uma história curiosa aí, eu vou contar bem rapidinho. Eu estava fazendo um curso de informática, esses cursos de esquina, assim, de informática. E o meu professor falou que eu não digitava rápido o suficiente. Então, ele me deu uma revista e falou, leva para sua casa e digita na sua casa, para você treinar a sua digitação. Aconteceu que eu odiava copiar. E então eu pensei, eu não vou copiar nada, eu vou escrever uma coisa da minha cabeça e assim eu já pratico. E foi assim que eu comecei a escrever o Ezidium. Agora sim tem alguém com o som aberto aí, se alguém puder desligar, eu estou ouvindo uma criança falando. Oi, pessoal, por favor, desligar o microfone, obrigada. Muito obrigado. Em 2007, 2008, eu fiz a primeira reescrita, eu já tinha terminado a faculdade de letras, e o projeto ficou guardado na minha gaveta, porque eu era um jovem indo morar sozinho, sabe, com um emprego que pagava pouco, e eu não tinha condições nem de pensar em publicação, sabe? E a vida não me permitia isso também. Então, em 2015, depois que eu publiquei o Warwolf com os meus amigos e comecei a vender, eu decidi fazer a reescrita final do livro. Eu falei, eu vou mexer nesse livro pela última vez. Bobeira minha, eu fiquei mexendo por 2 anos. Até 2017, que o livro foi para a editora, eu continuei mexendo nele. Em 2016, eu fiz algumas leituras críticas que me ajudaram muito. A minha companheira Andrea Kelly aí me salvou fazendo a leitura mais crítica da vida dela, eu acho. Ela foi muito, muito, muito dura ali para que o livro ficasse o melhor possível e eu só agradeço. Se todo escritor tivesse uma revisora como a Andrea Kelly, a literatura do mundo seria de outro nível. Em 2016, 2017, eu fiquei trabalhando com esses 2 artistas para produzir todo esse visual incrível do livro. Em outubro, eu fiz a publicação para uma editora de São Paulo chamada Coerência, que está aí no mercado até hoje. Pode passar para a próxima, por favor, Priscila. No ano seguinte, por acaso, eu consegui ficar finalista de um prêmio, que é um prêmio dos organizadores da MegaCon, no Paraná, que eu acho que é a maior feira de cultura pop do Paraná. Eles organizam um concurso de publicações, né, um concurso literário, chamado Prêmio Cubo de Ouro, em Literatura Geek, e o Ezidium ficou entre os 5 melhores. Tá? Eu fiquei muito feliz com isso. Pode passar para o próximo. E agora eu começo a mostrar para vocês uma diferença do Ezidium para o Warwolf. Eu me preocupei com representatividade quando eu
pensei nos personagens do Ezidium. Por isso que vocês vão ver aí uma personagem, a conselheira Samiri, inspirada numa atriz de origem indiana, que é a Arti Panjabi. Tá? Ela é uma atriz que fez uma série muito famosa chamada The Good Wife, que por acaso a minha companheira também assiste, foi através dela que eu comecei a assistir, e eu achei que o visual dessa atriz era perfeita para essa personagem. Pode passar, por favor. O Lian Kharad III, ele é um dos grandes protagonistas do Ezidium, ele é um imperador de um dos 4 reinos dos 4 povos mais poderosos da galáxia, e ele tem uma nítida inspiração aí egípcia na coroa dele. Eu e o Bruno sentamos foi sugestão do Bruno fazer uma pintura de guerra, vocês veem no rosto dele aí pintado. Então, quando eu comecei a pensar nesses personagens, eu não podia fazer igual eu fiz no Warwolf anteriormente, só com personagens brancos ou maioria branca inspirado em norte-americanos. Aí eu comecei a buscar referências culturais que me agradassem e que tornassem a história visualmente diversa, né? Essa preocupação aconteceu principalmente porque eu já tinha uma noção maior do problema social que é o racismo no nosso país. Pode passar para a próxima. E, para ser diferente do outro trabalho também, e por uma coincidência muito feliz, no ano que eu lancei o Ezidium, ou um ano antes, se eu não me engano, um ano antes, eu tive um aluno chamado Mylon. Como tinha um personagem chamado Mylon no livro, eu pensei, não, isso é uma oportunidade, é o destino me falando de onde tem que vir o visual desse personagem, que estava muito difícil pensar no visual desse personagem. Eu e o Bruno, a gente sentava e não conseguia imaginar ele. Até porque, como eu te falei, é uma história que nasceu há 15 anos atrás, então estava difícil pensar nesse personagem para ter um visual mais próximo da nossa realidade. E o nome do aluno caiu como uma luva. É isso, eu posso pegar esse menino. Aí teve uma reunião em fevereiro com os pais, eu já pedi autorização para a mãe, falei, mãe, posso tirar uma foto do seu filho porque eu quero colocar o rosto dele num personagem. A mãe adorou, ele gostou. Tá? Eu nem vou falar muito do Mylon, porque eu fiquei dando aula para o Mylon durante um ano inteiro, e ele nem é o meu aluno, e ele é de longe meu aluno favorito, tá? Mas ele serviu como inspiração para esse personagem, que é um dos protagonistas do livro também. Pode passar, por favor. Priscila. E aí vem essa pergunta, né? E o racismo no Ezidium? O Ezidium, como eu falo no vídeo de introdução, no Ezidium, o racismo não é o tema central, tá? Ele existe, ele está lá abordado, principalmente na história desse povo chamado Kreischiano, né? O povo do Império Kreis, mas ele não é central para o livro. O tema principal do livro é compreensão e resistência. Como eu falo desses seres que são os primeiros seres do universo, são 2 irmãos, um acaba ficando viciado em devorar as mentes das criaturas mais fracas que ele, e como ele é muito poderoso, ele é uma grande ameaça para o universo inteiro, e como eu tinha que construir esse conflito gigantesco, não era o meu objetivo discorrer longamente sobre esse tema. Mas se você ler o Ezidium, você vai perceber nas entrelinhas, principalmente quando eu falo da história desse povo, tá? Outro ponto que você vai perceber o racismo no Ezidium é como as pessoas de um determinado reino estelar chamado Actídia se comportam em relação aos outros seres, aos seres que não são humanos. Então, o racismo existe no Ezidium, tá lá, ele só não é discutido profundamente, mas ele tá lá. Inclusive, uma moça que foi candidata a prefeita aqui na minha cidade de São Vicente leu e falou, nossa, Gabriel, você fala de racismo no Ezidium. E eu fiquei muito feliz de ver isso, porque eu falei, mas eu não estava tão preocupado assim em falar. E aí a gente chega no quadrinho Exceção Hostil, que eu diria que é o meu trabalho mais ousado, porque ele é o mais político, é onde eu meto o dedo na ferida. Ele fala sobre uma menina deficiente que vai virar uma assassina antifascista. Vamos rolar os vídeos, por favor, Priscila.
Pode ser os dois vídeos em sequência, um depois do outro. Estou vendo que o tempo já está... Tranquilo, Gabriel, relaxa. Oi, pessoal. Aqui é o escritor Gabriel Sampaio e eu quero falar um pouco para vocês sobre o meu primeiro quadrinho, O Exceção Hostil. O Exceção Hostil é o meu primeiro trabalho como escritor de quadrinho. Ele nasceu da parceria com o meu amigo Luiz Gustavo Pereira, que é um desenhista de Praia Grande, e ele conta um pouco sobre a vida da Acira. A Acira é uma criança deficiente que vai crescer e se transformar numa assassina justiceira num Brasil muito radical do futuro. É um quadrinho que, embora seja de ação, ele traz um pouco dos dramas da vida dessa criança. Você vai ver uns momentos importantes do crescimento dela, das amizades que ela faz. E quem que são os vilões dessa história? Os vilões dessa história são uma organização de homens mascarados, que são terroristas nesse Brasil do futuro, e eles vão se aliar com um cara perigoso, um político, chamado Joel Mussoni. Então, o nosso quadrinho ele mostra o primeiro confronto dessa heroína com essa organização terrorista e fascista. Uma curiosidade é que eu nunca imaginei que eu fosse escrever uma história que se passasse no Brasil do futuro, que eu fosse falar desses temas, ódio e preconceito. E o quadrinho nasceu quando o Luiz Gustavo me mostrou o desenho dessa menininha. Ele estava sem ideias para uma história para ela e ele pediu para eu escrever uma história. Ele me mostrou o desenho e me pediu para pensar. Eu falei, tudo bem, eu faço uma história para ela, só que eu não vou querer fazer uma história bobinha dela sofrendo na escola. Então, eu perguntei, sobre o que você quer falar? Qual é o tema? E aí ele me disse que o tema podia ser preconceito.
com esse tema maravilhoso, eu pensei que era o momento certo de poder fazer uma história mais baseada na realidade, que trouxesse problemas do nosso país de verdade para dentro das minhas histórias. E por conta disso eu acabo tocando nesses temas, né, racismo, homofobia e nas lutas sociais. Depois de tudo isso, se você ficou interessado, quiser ler a história, nesse período de pandemia, ela está gratuita lá no site oficial do Exceção Hostil. E se você quiser comprar uma versão impressa, que nem essa aqui, é só acessar a minha loja virtual no Mercado Livre. Muito obrigado, Priscila, por apresentar os vídeos aí direitinho. Os vídeos servem para vocês conhecerem um pouco do trabalho também, né? Eu tento resumir o máximo possível em poucos minutos para vocês entenderem do que se trata esse quadrinho. Agora eu vou para as curiosidades. Pode ir para a próxima, por favor, Priscila. Como eu falei no vídeo, eu amo aventura espacial e eu, por mais que eu goste, que eu me interesse pelo tema, por mais que eu tenha uma vivência que me aproxima muito do movimento negro, do movimento LGBT, né? Eu estive nas últimas 3 ou 4 marchas da consciência negra aqui na região, eu não dedico a minha vida exclusivamente ao tema, né? Ou à história da África. Pode passar, Priscila. Então, eu nunca imaginei que eu fosse escrever, que eu fosse ter a oportunidade de escrever, né, sobre esse tema em especial. E foi graças à falta de ideia do Luiz, ou a sugestão do Luiz da gente falar de uma criança deficiente, que eu tive a oportunidade. Quando o Luiz me apresentou a personagem, ela já existia, tá? Ele só não tinha um nome para ela. Era uma criança sem um braço, sem uma perna. E ele me deu... E eu perguntei se ele queria falar sobre preconceito, ele falou que sim. E foi aí que eu tive essa grande oportunidade. Eu pensei, se eu vou falar de preconceito, eu não vou falar um pouquinho. A gente vai falar a fundo, a gente vai falar do ódio e do fascismo crescente que a gente está vendo. E isso era janeiro de 2017. Isso foi antes da eleição do Bolsonaro. Isso foi pouquinho depois do golpe. Então, as coisas estavam... né, eu tinha enfrentado nesse ano uma greve nas 2 prefeituras que eu trabalho. Então, eu tinha feito greve de manhã em Santos e à tarde em Cubatão. 2 protestos por dia. Então, eu precisava falar do ódio, eu precisava falar disso. E o quadrinho foi a forma perfeita para eu poder falar. 1 ano depois, o Luiz já estava com as 55 páginas da história prontas. O roteiro a gente fez muito rápido. Em fevereiro ou março, eu já tinha feito e reescrito o roteiro. 1 ano depois, ele me entregou as páginas. E foi nesse momento que ele entregou as páginas que ele foi embora do país. O Luiz foi para Portugal e ele está fazendo a vida dele lá em Portugal, fazendo exatamente o que ele fazia aqui. Aqui ele trabalhava numa escola de desenho pequenininha, ele era professor de desenho, e lá ele também é professor de desenho numa pequena escola, que também vende material de desenho, alguma coisa assim. Então, ele não pôde acompanhar como foi o nosso lançamento aqui, mas ele fez lançamentos lá em Portugal. É um grande orgulho saber que eu tenho quadrinhos lá em Portugal sendo vendidos, embora seja tudo um número pequeno, mas foi isso. E, atualmente, eu e ele estamos produzindo histórias pequenas com a mesma personagem para ficarem disponíveis gratuitas na internet. Quem sabe no futuro, e agora a gente está fazendo colorido, mais caprichado, quem sabe no futuro eu não consiga pegar essas histórias e colocar num segundo volume ou numa história para finalizar a jornada da Acira, que é a nossa protagonista. Pode passar, Priscila, por favor. Tá? Aqui vocês têm uma noção dos personagens, eu já tinha mostrado isso antes no vídeo, mas eu queria apontar aqui que nós temos um trio de personagens principais aqui, que é a Cira, essa menina deficiente, tem a Nisa, que é essa outra personagem que vocês estão vendo lá em cima, que ela é a personagem mais politizada da nossa história, ela tem uma inspiração numa pessoa muito especial para mim, principalmente a trajetória da jornada acadêmica dela, de entender o racismo através da academia, através da vida na faculdade. Tudo isso foi inspirado
nas histórias que eu ouço da minha companheira Andrea Kelly. Isso está no quadrinho, quando a personagem sofre racismo no banheiro e se revolta e quebra o espelho que alguém desenhou e a ofendeu, tem tudo a ver com as histórias que a minha esposa me conta. E os vilões, vocês podem ver aí, esses homens mascarados de branco são nitidamente uma referência ao Ku Klux Klan, ao ódio crescente que eu vi no período do golpe até hoje, sempre maior. E eu nem vou falar do vilão principal, que é esse carinha aí, Joel Mussono, tá? E eu prefiro deixar vocês conhecendo ele, pessoal, na história, quando vocês lerem. Pode passar, por favor, o Priscila. Isso, o racismo na Exceção Hostil. O racismo é um dos temas centrais no Exceção Hostil. Eu diria que o tema central é ódio e preconceito. Então, eu falo um pouco de racismo, mas eu também tenho que falar um pouco da homofobia. Eu tenho que falar um pouco do preconceito contra os deficientes. Mas, gente, é um quadrinho de 60 páginas. Então, não esperem uma tese de doutorado, tá? É para apresentar para um adolescente de 12 anos essas questões. Onde existe o racismo? Por que hoje existe sistema de cotas? Isso eu tento abordar de uma forma bem simples no quadrinho, para introduzir essas questões, não para cimentar o conhecimento de ninguém, mas é para apresentar mesmo, porque eu sou professor de Fundamental 1 e 2, então eu vejo que meus alunos precisam conhecer esses assuntos e poder apresentar esses assuntos para eles, através de uma história de porrada, é muito legal. Tá? Por isso que eu construí desse jeito a história. Pode passar para a próxima, por favor, Priscila. Priscila? Acho que a internet dela caiu. Porque... Então, eu tento compartilhar aqui. Tá. Vamos ver. Estão vendo aí? Sim. Então, deixa eu pular lá para onde eu estava. Aqui. Estão vendo, então, né? Consciência no processo de escrita? Gabriel, isso. Consciência no processo de escrita. Então, esse aqui é para eu falar para vocês rapidamente como que houve uma mudança na minha consciência durante o processo de escrita. Quando eu escrevi o Warwolf com o Fernando e com o Júlio, nós não estávamos preocupados em falar dos problemas do nosso país. No Exidium, eu ainda não estou principalmente preocupado com isso, embora a preocupação exista e ela seja perceptível na obra. E no Exceção Hostil, eu estou principalmente preocupado em falar sobre isso, embora eu ainda queira divertir o leitor. Tá? Depois disso, gente, agora vou ser rapidinho para terminar. Esses foram os outros 2 trabalhos que eu produzi, o Abismo do Mal, que é uma coletânea, é o meu primeiro livro como organizador. Tá? Ele é uma... Eu estou ouvindo a voz de alguém aí. Alguém está com o telefone ligado, o microfone gente, ligado. Por favor, desligue os microfones, todo mundo. Obrigada. Pronto, já melhorou. Muito obrigado. O Abismo do Mal, ele é uma coletânea de um tipo de horror específico chamado horror cósmico, que é mais um subgênero da ficção científica e do horror, tá? Que fala sempre de morte e de loucura, no sentido de que existe um sobrenatural, mas esse sobrenatural pode também estar na sua cabeça, na cabeça do narrador, então você nunca tem certeza de que o elemento sobrenatural é verdadeiro ou se é só loucura. Então, é um horror um pouquinho mais refinado, um pouquinho mais preocupado com o psicológico, mas sempre vai ter uma pitadinha de horror espacial, aí, um monstro do espaço, uma criatura de outra dimensão. Eu escrevi a primeira história e eu fiz um desafio para os escritores do Brasil atenderem a minha proposta de fazer esse tipo de história no cenário nacional, do presente, do passado ou do futuro. E eu fiquei muito feliz quando mais ou menos 50 escritores atenderam o pedido, pagaram uma taxa para ajudar na publicação do livro pela editora, né? E aí eu pude selecionar os melhores contos, eu pude sentar com cada um desses escritores, mesmo à distância, para trabalhar essas histórias, para deixar essas histórias mais integradas com a minha proposta, que era produzir um horror cósmico nacional.
O Jogo de Máscaras já é uma coletânea só minha, com pequenas histórias minhas, tá? E é para um público mais infanto-juvenil. E foi uma parceria com uma escola de desenho de Praia Grande, uma que sempre organiza eventos da região. Eles organizam o maior evento de games da região, chamado Praia Games, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. E como eles sempre me vêm vendendo os livros, eles toparam fazer uma parceria comigo em que eu propunha as histórias e eles faziam as ilustrações com os seus professores da escola. Deu muito certo. Eu só gostaria de poder ter feito um lançamento decente agora nesse ano, mas por conta da pandemia não pudemos. Vou deixar para depois. E muito em breve eu vou ter uma outra história que vai ter também uma protagonista negra, que vai falar principalmente de luta por direitos, tá? E eu deixo aí essas 2 páginas de quadrinhos só para vocês terem um gostinho. O tema principal desse livro vai ser vida robótica, tá? E luta por direitos. Vamos ver o que dá dessa história. Para terminar, eu vou falar rapidinho desses trabalhos de iniciação literária que eu fiz com os meus alunos de Cubatão. Em 2012, eu tinha uma turma de 8º ano, que eles eram muito bons, e a prefeitura tinha acabado de ceder pequenos notebooks para os alunos. E foi ótimo que eles tivessem esse equipamento para nós podermos digitar as redações e compilá-las. Então, aí tem a compilação de uma turma de todas as redações que eles me entregaram durante um ano, só de 8º ano. Em 2014, na mesma escola, já sem o equipamento dos notebooks, porque os notebooks já tinham sido perdidos nesse momento, eu recebi uma formação do Museu da Pessoa, lá na Prefeitura de Cubatão, né? Vários professores fizeram essa formação, e nós fomos incentivados a levar os alunos a produzir memórias deles e de outras pessoas. E foi dessa forma que nasceu essa publicação Memórias Cubatenses. E o último é o Nossa Arte em Palavras, que já foi em outra escola, foi no ano de 2016, que eu escrevi com 2 turmas de 8º ano também. E aí nós fizemos na raça, mal tinha computador na escola, acho que tinha 4 computadores disponíveis, 5 computadores com o meu. Então nós escrevemos o ano inteiro, quando chegou em outubro eu falei, ninguém mais faz lição, agora a gente vai só digitar as redações e editá-las para fazer o livro. E acabou o ano, o livro obviamente não estava pronto, eu passei o ano de 2017 inteiro terminando de editar e fazer a publicação. Eu vou criar uma página no meu site só para falar disso depois. Não está pronto ainda, mas logo, logo vai estar. Para terminar, gente, eu quero fazer aqui algumas dicas e reflexões para quem quer começar a escrever. Eu acho que a primeira coisa é leia tudo que você puder. Não seja um escritor que lê pouco. Leia muito e leia de gêneros variados. Eu gostava muito de space opera na minha adolescência, mas eu lia um monte de outras coisas, muito drama, muito terror e hoje eu procuro ler tudo que... Eu procuro ler... Eu continuo amando história de aventura, eu continuo amando terror e fantasia, mas eu também busco autores de regiões do mundo que eu não conhecia. Então eu li O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe, para entender um pouco melhor como é que foi o processo de colonização, né, na África. E foi uma leitura maravilhosa que me mexeu demais comigo. Eu li também o Alex Haley, o Negras Raízes, que em inglês é Roots, e foi nesse período de pandemia e foi uma leitura maravilhosa. Agora, para trabalhar com ilustradores, a minha dica é: lembrem-se que essas pessoas que desenham precisam ser reconhecidas pelo trabalho, é um trabalho, tá? Eu vejo um monte de escritores nessas feiras encontrando desenhistas, porque tem muitos desenhistas nessas feiras, e falando assim, vem ser meu parceiro, eu escrevo e você desenha. Não é assim, gente. Nós temos que dar o devido valor e contratar os desenhistas, respeitá-los, respeitar esses trabalhos, e respeitar os preços que eles colocarem também nos trabalhos, tá? E ter a noção de que quando você tem uma ideia e vai ser outra pessoa que vai transportar essa ideia para o papel, ela não vai ser igual que você pensou, né? Isso acontece comigo sempre, sempre. Eu tenho uma capacidade imaginativa visual muito grande,
Então, eu dou todos os detalhes possíveis para um amigo meu fazer a ilustração, quando eu mesmo não rascunho a ilustração num papel e entrego um desenho meio tosco para ele ou para ela, e mesmo assim não sai igual ao que eu imaginei, sai diferente, às vezes sai melhor, às vezes não sai tão bom quanto eu queria. Então, a gente tem que ter muita paciência para orientar o ilustrador para que o produto final chegue mais perto do que eu imaginei, ou que você for imaginar. Para desenvolver o seu próprio estilo, eu tenho uma dica bem simples. Tente fazer combinações. Se você gosta de terror cósmico, leia terror cósmico, mas na hora de produzir o seu, pensa o que você vai pôr de novo ali. Foi o que eu tentei fazer no Abismo do Mal. Eu tentei colocar os cenários brasileiros nesse subgênero do horror cósmico. Tá? E para publicar, eu coloquei aqui umas imagens. O pessoal está usando muito isso aqui, ó, Catarse e Kikante, que são 2 sites de fazer vaquinha virtual, ou crowdfunding, né? Onde você mostra o seu projeto, mostra o que você quer fazer, mostra quanto dinheiro você precisa, sei lá, eu preciso de 10 mil reais, 8 mil reais, e pede dinheiro para as pessoas. Eu vou falar que até agora eu não fiz isso, eu pretendo uma hora fazer sim, né? Eu tenho publicado ou em parceria com editoras ou com o meu próprio salário de professor, por isso que é tão difícil. Mas buscar financiamento coletivo é uma forma que eu tenho visto muita gente fazer. Além disso, você pode colocar o seu livro gratuito no Clube dos Autores ou na Amazon. Clube dos Autores, para quem não conhece, é um site que você pode montar um livro com um arquivo de Word, tá? Com o seu arquivo de Word, você coloca ele no site do tamanho certo, com as páginas certas, e você pode comprar uma unidade impressa. E aí você vai receber bonitinho na sua casa, tá? Como um livro direitinho, com aba, colado, costurado, direitinho, cortado no tamanho que você pedir. O Clube dos Autores é um site nacional, né? E, se eu não me engano, a gráfica deles é em São Paulo. Ele não é tão barato de produzir, tá? Então, é mais para quem está começando a testar como é que vai ficar o seu trabalho num formato impresso de livro. A Amazon, não. A Amazon, ela é um pouquinho mais difícil de trabalhar. Você pode colocar o seu livro na Amazon para ser impresso pela gráfica da Amazon, que eu não sei onde fica, mas ela é um pouquinho mais difícil. Você tem que ter um produto com uma diagramação, o seu livro tem que estar diagramado com especificações muito certinhas para que você consiga imprimir pela Amazon, tá? Mas, por outro lado, é muito mais barato. Então, talvez valha a pena você contratar um diagramador para deixar o seu livro do jeitinho certo para poder imprimir pela Amazon. Se eu não me engano, esse exemplar do Cumbi que eu comprei, ele é impresso pela Amazon. Então, ele não existia fisicamente até eu ir lá e clicar no comprar. Aí a Amazon produz essa unidade aqui, corta, cola e envia para mim. Então, essa é uma ferramenta fenomenal. Essas 2 ferramentas são muito boas para quem está começando a escrever. E para quem já está escrevendo ou já é artista, o Patreon é um site em que você monta o seu perfil e as pessoas podem financiar a sua arte, como se fossem seu patrono de arte, tá? Então, para quem está precisando de dinheiro e é um artista e já tem um público, vale a pena conhecer ou tentar conhecer o Patreon. Por último, gente, agora realmente eu estou encerrando, eu quero falar sobre qual é o papel, para mim, do escritor de ficção nessa luta contra o racismo. Primeiro, o racismo ele é um dos maiores problemas da sociedade brasileira, tá? Se não o maior. Historicamente, nós sabemos que nós somos um país racista, né? Então, o escritor de ficção ele tem uma ferramenta na mão dele, que são as histórias dele. E como que ele luta com histórias contra uma força tão grande que está em tanta gente quanto o racismo? Eu pensei em 4 palavras: sensibilização, provocação, conscientização e transformação. Uma história pode sensibilizar alguém, pode fazer alguém prestar atenção numa coisa que ela nunca prestou. E essa sensibilização pode ser usada para fazer a pessoa sentir alguma coisa que ela nunca sentiria. Tá? A conscientização é o que eu tento fazer no Exceção Hostil. Eu tento mostrar, esses são os problemas, é assim que as pessoas estão enfrentando esses problemas, é para isso que existe movimento social.
Então, é uma coisa um pouco mais simples de se fazer, tentar conscientizar dentro das suas histórias. Provocação, o próprio nome explica, né? Você pode provocar o leitor para que depois ele entenda o que é esse racismo e como que esse racismo se manifesta. E o último, transformação, eu acho que é o mais difícil e tem muito a ver com a minha concepção de arte. Para mim, a arte é aquilo que não só sensibiliza, que não só expressa os seus sentimentos enquanto artista, mas aquilo que transforma, que modifica o seu público, que modifica o seu leitor, ou o seu espectador, ou o seu ouvinte. Isso é muito difícil de fazer. Pensem um pouco aí e tentem lembrar quais foram os filmes que vocês viram que mudaram vocês, quais foram os livros que vocês leram que mexeram com vocês de uma tal forma que vocês se modificaram depois. Esse, eu acho que é o máximo que um escritor de ficção pode produzir na luta contra o racismo. E essa transformação vai ser algo real, que vai afetar a vida das pessoas. Gente, tudo que eu contei para vocês, de livros ou quadrinhos, tem os links aqui no meu site. Todo mundo vendo, né? O meu chapeuzinho aí, o chapeuzinho do escritor, todo mundo vendo. escritorggsampaio.wordpress.com. Já tem alguns textos lá. E tem todos os links para vocês conhecerem os livros. Aqui tem as minhas referências bibliográficas da aula de hoje, tá? Em especial o artigo da Daniela que eu falei, que fala sobre quadrinhos, e um artigo muito legal que fala sobre as origens, sobre o gênero da ficção científica no Brasil, tá? É isso, pessoal. Agora eu quero saber de vocês. Muito obrigado aí pelo tempo. Professor Gabriel, que aula fantástica. Esse chat aqui estava vivo, as pessoas assim se manifestando, trazendo as suas criatividades, trazendo suas redes, trazendo suas vivências, as suas visitas. Você falava de um evento, de uma obra, eu fui, eu vi, eu li, né? Um movimento muito grande. Quero dizer, antes de passar para o público, né? Para a gente ler as perguntas, os comentários, que quando se pensou nesse minicurso Artes e Criatividades, nesse contexto que nós estamos, é justamente isso, né? Que nós temos diversas formas de mobilizarmos, de produzir experiências, de fazermos assim obras incríveis, de reconhecermos o artista, né? Eu diria até assim, uma coisa que eu aprendi na minha trajetória de vida, a nossa cidadania artística, né? Nosso direito, a nossa possibilidade. Então, eu estou diante de um professor que é um verdadeiro cidadão artista, né? Que acredita na sua arte, que vai criando redes e vai criando conexões e vai conquistando espaços. E acho que tudo isso que a gente está vendo aqui é um dos grandes objetivos desse minicurso, que é nos mobilizar, acender esse desejo, essa chama da gente também criar os nossos caminhos, criar nossas conexões, né? Trazer esse gênero da literatura fantástica, né? Para as nossas histórias infantis de dentro de nós, para fazer ecoar essas nossas histórias de infantis, de adolescentes, trazer essas nossas realidades para essa estrutura narrativa, né? Criar, inovar. Então, Gabriel, 1000 vezes parabéns. Eu tenho muito orgulho do que você faz, da sua trajetória, da sua imensa criatividade. Você é uma cornucópia, sai sempre coisas incríveis dessa sua cabeça, é impressionante, e você envolve a sua família, envolve seus amigos, e traz, né, o seu mundo, isso que eu quero dizer, gente. O que me encanta no Gabriel, o mundo dele é o campo da criação e da experiência. Né? Então, que a gente possa levar, né, esse convite, esse estímulo, né, essa empolgação mesmo, né, de fazer tudo isso dessa forma tão linda que você faz. Então, eu queria que a gente abrisse rapidamente os microfones e os vídeos para a gente aplaudir o professor. Infelizmente, devido às poucas horas que temos, é a nossa única aula de literatura, mas a gente vai abrir todo mundo, Gabriel, olha aí, e vamos começar a aplaudir. Vai sair meio atrasado, mas a gente vai. 1, 2, 3. Parabéns, Gabriel. Parabéns, professor Gabriel. Parabéns.
Parabéns do Brasil inteiro para você. Parabéns. 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 Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a semana que vem. Ter outra oportunidade de estar com você, professora. Eu amei a sua aula. Muito obrigada. Nada, gente. Agora a gente vai. Ayane, você pode projetar as perguntas para a gente? Então, Gabriel, são 8 questões. Oi, Gabriel, está online? Tá me ouvindo? Sim, sim. Então, são 8 questões, eu vou ler de 3 em 3, tá? Para ser mais fácil para você responder, porque a gente só tem 15 minutos. Não, eu vou ser muito breve, pode mandar. Duna, do Frank Herbert, é baseado no livro do mesmo nome? Pergunta Gustavo. Sim, essa é rápido. O filme é baseado no livro do mesmo nome e esse ano vai sair um filme novo do Duna, uma nova edição. Perfeito. Uma nova versão. Afrofuturismo faz parte dessa sua discussão, dessa sua abordagem? É a Rose que pergunta. Então, essa pergunta é uma pergunta que eu me preparei, porque eu sabia que iam falar sobre isso. De uma forma bem sintética, não. Eu não posso dizer que eu sou um escritor de afrofuturismo, gente. Porque, no meu entendimento do que é afrofuturismo, para você produzir afrofuturismo, você tem que produzir literatura negra. O afrofuturismo é uma manifestação da literatura negra. E eu não sendo um escritor negro, eu não posso produzir afrofuturismo. Eu posso colaborar com um escritor fazendo afrofuturismo, eu posso ter um amigo desenhista e ajudá-lo, mas eu produzir sozinho afrofuturismo não vou produzir. Mas eu tenho lido afrofuturismo recentemente, nesse livrinho aqui, chamado Afrofuturismo, volume 1, O Futuro é Nosso, que é uma coletânea dos organizadores Aizemek e Anderson Lima, pela Quitembo Edições. Eu vou colocar no chat aqui para vocês, que vocês vão gostar de ler. Muito legal. São 4 ou 5 histórias afrofuturistas brasileiras. Tá? A próxima, por favor, Patrícia. Ótimo. Algumas análises não dependem do período que é analisado. Blade Runner, de 82, era fantástico. Hoje, eu diria que está cada vez mais próximo do real. Ou será que desconhecíamos na época tais avanços? Está falando da questão da tecnologia, né? Como é que essa relação, de fato, da produção literária com a tecnologia? É a pergunta da Rose. É uma ótima pergunta, porque o próprio gênero da ficção científica está sempre ligado com a ciência. Então, a cada pequeno avanço da ciência, a ficção também tem que ter os seus avanços. Então, quando Júlio Verne escreveu sobre um submarino, no finalzinho do século XIX, ele não tinha certeza que existiriam submarinos, mas ele, olhando a tecnologia que ele via no momento, ele conseguia extrapolar ou especular que no futuro teria aquilo. E é por isso que ficção científica também tem o nome de ficção especulativa. Então, ela está certa. O mundo muda, a ficção tem que mudar também, a ficção científica em especial. A pergunta 4 da Vitória você já respondeu durante a aula. A pergunta 5 o slide pode ser disponibilizado para a gente depois? É uma pergunta do Gustavo. Eu vou converter ele em PDF para ficar mais fácil de compartilhar e vou disponibilizar sim. Eu vou colocar lá no meu site, tá? Que eu já mandei o link, que é esse aqui. Tá certo. E uma pergunta interessante da Kátia, que é uma dúvida minha também. Então, é minha e da Kátia. Professor, como é a participação das mulheres na produção de quadrinhos no país e no mundo? Então, é uma ótima pergunta. Eu diria que tem tantas ou mais mulheres produzindo do que homens, tá? Pelo menos quando eu vou nas feiras, o número de moças vendendo seus trabalhos é grande, talvez maior do que os homens. Lógico que o machismo acaba trabalhando contra elas, né? Eu, por exemplo, conheço uma desenhista chamada Germana Viana, que publica os seus quadrinhos e está muito na mídia por produzir quadrinhos feministas, assim, de resistência. Então, procurem, vou escrever aqui o nome dela, Germana Viana.
que vocês vão... Ela pode responder melhor para vocês sobre isso do que eu. Tá. Aí, a 7ª pergunta você já respondeu, e a 8ª. Eu queria te perguntar uma coisa, Gabriel. Como você definiria a diferença do que você faz para os ficcionistas dos anos 80 aqui no Brasil, dessa literatura de ficção? É uma pergunta difícil, viu, Patrícia? Até porque eu ainda estou me apropriando da história da ficção científica nacional. Eu tô lendo nesse momento mesmo, hoje mesmo, eu estava dando uma olhada nisso aqui, do Roberto Causo, que é um livro teórico, ficção científica, fantasia e horror no Brasil. Ele faz um recorte de 1875 a 1950. Então, eu ainda estou me apropriando disso. O que eu posso dizer é que eu estou no começo da minha carreira de escritor, gente. Eu não... Por mais que eu escreva desde a minha adolescência, eu posso dizer que eu escrevo para os outros de verdade há 6 anos. Então, o que tem de diferente é que eu acho que eu estou antenado com o mundo de agora, e eu sou uma pessoa com pé no chão, com prática. Eu sou um professor que trabalha em escolas da periferia. E isso, com certeza, impacta na minha literatura. Por mais que eu fale de planetas do outro lado da galáxia, ou de futuros com organizações com nomes em sigla, eu também vou falar da minha realidade. Então, esse é o diferente. Eu diria que pode ser esse o diferencial. Tudo bem, Patrícia? Não, o seu trabalho é incrível, Gabriel. É mais assim, um pouco também te convidando também para você fazer. Você está perguntando, se você perguntar estilisticamente, aí é mais difícil ainda, entendeu? Porque todo mundo modifica seu estilo, eu também estou modificando meu estilo enquanto eu escrevo, né? Para você ter uma noção, o próximo trabalho, eu acabei de tentar colocá-lo num concurso, né? Ele é uma mistura de romance com quadrinho. E eu tentei fazer a maior mistura possível, porque eu já tinha o quadrinho quase pronto, mas eu não fiquei satisfeito só com o quadrinho, eu queria mais. Então, tá aí talvez a mudança no estilo. Tá certo. Tem uma última pergunta aqui, Gabriel, da Sara. Professor, como o senhor lidou com capacitismo ao escrever Seção Hostil? Então, a própria noção do capacitismo... Gente, por favor, microfone, desligue os microfones. É uma pergunta difícil, e eu acho que eu posso dizer assim, a minha preocupação na Seção Hostil não era só falar do preconceito ou de superações, era contar uma boa história, e uma história de uma moça ganhando consciência política e agindo politicamente e com as próprias mãos. Então, o capacitismo ele não é central também no Seção Hostil, ele é um subtema que está ali. Se você vai ter que procurar muito alguma coisa para encontrá-lo. É isso que eu diria. Eu estou ouvindo um delay aí. Tem alguém com o microfone aberto? Não sei se é você, Patrícia. Não, eu já vou pedir para o pessoal para desligar o microfone, que é a última pergunta. Obrigada. Dessa caminhada pela Samira Estela. Pessoal, por favor, monitoria, pode, por favor, bloquear os microfones? Vamos lá. A última pergunta da Samira Estela. Como você trabalha quadrinhos com suas crianças do Fundamental? É uma pergunta encaminhada pela Samira, mas é da Rose. Ótima pergunta. Quando eu dou aula de português, e nos últimos 3 anos eu tenho dado aula de português só para os adultos do EJA, eu tenho tido poucas oportunidades de trabalhar quadrinho com as crianças. As crianças que eu trabalho nesses últimos 3 anos são meus alunos de língua inglesa. Então, eu tenho pouquíssimo tempo nesses últimos anos. Mas o que eu tenho feito é atendido alguns convites de professores de outras escolas, onde eu tenho levado os quadrinhos e tenho feito pequenas oficinas bem rápidas, oficinas de 2 horinhas, 1 horinha e meia, em que eu ensino como fazer roteiro de quadrinho. E aí os professores podem dar continuidade nesses trabalhos, revisando os roteiros, dando tempo para os alunos produzirem os quadrinhos deles durante o decorrer do ano letivo. Porque produzir quadrinho, gente, não é rápido, entendeu? É lento. Então, o roteiro pode ser rápido. O roteiro você pode fazer em 3, 4 dias, mas
as páginas você vai levar um tempo para fazer. Então, eu preciso de tempo para trabalhar com os alunos. E nesses últimos 3 anos, infelizmente, eu tenho trabalhado mais com os adultos, né? E lógico que eu percebo uma vontade muito grande de alguns adultos jovens de produzir quadrinhos, mas dos adultos mais velhos, os que já trabalham, têm 40, 50 anos, eu não vejo tanta vontade de produzir quadrinho, eu não tenho tido essa oportunidade. Quem sabe após a pandemia as coisas se modifiquem e eu consiga trabalhar mais. Professor, a gente agradece tanto, muito, muito obrigada por essa aula transformadora, que mexeu com a nossa infância, com a nossa juventude, com as nossas lembranças, que nos estimula a sermos criativas, a sermos criativos. Parabéns por fazer da sua vida esse manancial criativo transformador. Você já está fazendo transformações. Então, meus sinceros parabéns. Muito obrigada por tudo. Agradeço a debatedora, a Priscila, a professora Kate, a monitoria e a todas e todos que estiveram aqui. Palavras finais antes de nos despedirmos, professor, pode falar, suas considerações finais. Eu poderia falar de tanta coisa, eu fiquei pensando como eu terminaria essa aula, mas eu acho que o que eu gostaria mesmo é que vocês aproveitassem para conhecer o Exceção Hostil enquanto ele está gratuito na pandemia. Eu vou colocar aqui o site do quadrinho e vocês podem simplesmente clicar e abrir numa janela e ler as 60 páginas inteiras lá. E se vocês puderem, eu adoraria comentários sobre o quadrinho, que vocês compartilhassem, que vocês dessem a sua opinião do que vocês sentiram, principalmente da minha mensagem nessa história, porque eu tenho uma preocupação em ter uma mensagem muito pontual, tá? Nessa história. E eu acho que eu vou terminar falando sobre mensagens. Ano passado foi o ano em que terminou um seriado de fantasia que todo mundo deve ter ouvido falar, que é o Game of Thrones. E o Game of Thrones durou 9 anos. Foram 9 anos da minha vida acompanhando aquela mulher loira subindo naquele dragão e fazendo a revolução dela. E eu adorei a experiência. Só que quando chegou no final, a mensagem final do Game of Thrones foi tão vazia, tão horrível, que estragou a experiência maravilhosa que eu tive. E até hoje eu converso com meus cunhados e a gente fica triste pela mensagem final do Game of Thrones. Então, eu termino falando que eu vou me esforçar para que quando vocês leiam as minhas coisas, a mensagem seja alguma coisa que vocês vão lembrar. Tá? E que a experiência seja tão boa quanto foi para mim assistir aqueles 3 dragões crescendo. É isso, Patrícia. Muito obrigado, viu? Parabéns. Mais uma vez, João, vamos agora abrir os microfones para dar tchau para o professor, as câmeras e aplaudir, que foi sensacional. Parabéns. Parabéns, parabéns. Muito bem, parabéns. muito bem. Parabéns. Muito bom, professor.